Desde a descoberta da roda e a criação do motor, o homem vem se superando quanto ao transporte. E essa superação vem atravessando vários séculos. A cada dia, as tecnologias nos veículos automotores vêm sendo aprimoradas de tal forma que acaba deixando nós, os consumidores finais, na dúvida em qual irá vingar. Com essa dúvida em mente, resolvemos fazer uma grande competição e iremos analisar imparcialmente o melhor e mais qualificado dos veículos automotores. Qual será o melhor veículo nos dias atuais de 2020? O carro a combustão? O carro elétrico? Ou o mais recente, o carro a hidrogênio? Preparem-se, o canal Eficiente está conectado! Num vídeo que fiz há um tempo atrás, demonstrei toda a jornada do carro elétrico ao longo dos séculos. E vimos o embate entre o próprio carro elétrico e o carro a combustão em 1930, época que Henry Ford fabricara os carros a 1/3 do valor do consumo. Deixei no card esse vídeo. Não deixe de ver. Tá imperdível. Além do carro a gasolina e o carro elétrico, um outro carro que vem se desenvolvendo e atualmente vem sendo disponibilizado no mercado de alguns países. Sim, estou falando do mais novo caçula, o carro movido a hidrogênio. Mesmo ele ter sido criado há umas décadas atrás, as tecnologias sofreram atualizações e adaptações de tal forma que acabou o carro hidrogênio a alcançar o patamar viável ao embate com os carros elétricos e a combustão. Portanto, ele também entra para a competição. As regras do jogo. Os principais quesitos que iremos debater ao longo do vídeo serão autonomia, abastecimento, sustentabilidade, poluição ambiental, poluição sonora e custo. Para cada quesito, iremos verificar as maiores características de cada um, sendo que ganhará um ponto aquele que tiver as melhores características apresentadas dentre os três. Vence aquele que somar o maior número de pontos. Para que possamos abordar o embate com as tecnologias de agora, iremos nos focar no desempenho dos carros da empresa Toyota, tendo em vista que foi praticamente a empresa que mais se diversificou, bem como será bom para comparar os carros advindos da mesma fábrica, evitando assim um disse-me-disse sobre quaisquer divergências técnicas. Carro elétrico, iremos abordar o carro Prius, lembrando que foi o primeiro a utilizar a técnica de 2 motores, um motor mecânico e um elétrico. Carro a hidrogênio, iremos utilizar o carro Mirai. Carro a combustão, iremos adotar o carro Etios, percebendo que o mesmo tem a configuração básica do carro a combustão sem nenhum motor a mais. Agora que já foi exposto as principais regras do embate e os carros a serem usados, vamos para as análises. Autonomia. Pegando a média de 13 km por litro para um tanque de 45 litros, significa que poderá rodar por 585 km sem abastecer. O Prius, por ter 2 motores, é capaz de rodar 18,9 km por litro, podendo percorrer 812 km. Na prática, ele economiza 40% do combustível de gasolina, pois o movimento cinético realimenta o motor elétrico, dispensando o uso da tomada. Porém, se for rodar só na bateria, ele roda apenas 50 km até precisar de uma nova recarga. O Mirai pode funcionar por 500 km só no hidrogênio,
No entanto, o seu tanque é de 125 litros. Sendo frio e criterioso, o fato de necessitar uma combinação da gasolina com a recarga para o motor elétrico ainda causa uma dependência. E a quilometragem do Etios e do Mirai é bem semelhante, porém o Mirai carrega 3 vezes mais combustível que o Etios. Portanto, é ponto para o carro a combustão. Abastecimento. Assim como muitos carros a combustão, o Etios pode ser abastecido tanto a gasolina quanto a etanol. Os postos estão espalhados por todo o território brasileiro e o seu abastecimento leva no máximo uns 2 minutos. Porém, o preço do combustível atualmente está abaixo de R$ 5,00 o litro de gasolina. O Prius, por ser híbrido, pode ser abastecido tanto no combustível quanto na tomada. O tempo médio para recarregar 80% gira em torno de 6 a 8 horas. Já uma carga completa seria perto de 10 horas. A sua grande sacada é poder ser alimentada até mesmo dentro de sua própria residência e de preferência à noite. Com isso, só pagará o consumo de sua concessionária. Quanto ao Mirai, as notícias não são muito boas. Não temos postos de hidrogênios aqui no Brasil, mas o seu abastecimento é rápido, em torno de 3 a 5 minutos. Com base de todas essas informações, o ponto vai para o carro elétrico. O consumo por quilômetro rodado por um carro elétrico são uns 8 centavos, quanto que o etanol são em 50 centavos. Já o hidrogênio é difícil saber quanto ficará no Brasil o preço, mas já perde o quesito por ainda não ter postos de abastecimento. Assim que houver o preço, faremos uma nova avaliação. Sustentabilidade. Começando pelo Etios, assim como todo carro a combustão, ele emite CO2 na atmosfera, as quais deprecia a camada de ozônio. Já o Mirai e o Prius ficam se encabeçando, tendo em vista que ambos evitam a emissão de gás carbônico. No entanto, o Mirai é o único que, em qualquer das suas mobilidades, tanto de hidrogênio quanto motor elétrico, continua sendo sustentável. Nesse caso, é ponto para o Mirai. Poluição ambiental e sonora. Novamente, o carro a combustão perde nesses 2 pacotes. Já o carro elétrico e o carro a hidrogênio são silenciosos e não emitem CO2. O ponto na poluição sonora é dada para o Mirai, tendo em vista que qualquer do seu sistema híbrido, motor elétrico e de hidrogênio, é silencioso, o que não ocorre com Prius, pois há o motor de combustão. E o ponto para a poluição ambiental vai para o Prius, uma vez que um carro movido a hidrogênio, de certa forma, é mais danoso para o meio ambiente do que o carro elétrico. Custo. Uma das razões de querer pegar 3 carros de sistemas distintos de uma mesma marca é justamente enxergarmos o custo na aquisição sem ter medo de errar. Etios Sedan custa R$ 60.600. Já o Prius custa R$ 165.000. E finalmente o Mirai custa R$ 290.000. Obviamente o ponto vai para o Etios. Sei que possam pensar que é covardia, que depois da novidade os preços caem, mas a dor no bolso conta também. Resultado.
E o resultado dessa disputa foi para empate triplo. Isso mesmo, os três ganharam 2 pontos cada. E até que não fiquei tão surpreso, tendo em vista que todos os três têm características próprias que justifica a dúvida quem iria sobrepujar. Nota-se, portanto, que tanto o carro elétrico quanto o carro a hidrogênio alcançaram o imperioso carro a combustão. Agora, para ultrapassar o carro a combustão, tanto o carro a hidrogênio quanto o carro elétrico terão que ganhar os pontos que estão em autonomia e o custo. Cedo ou tarde, isso irá ocorrer. E quando ocorrer, a procura por carros híbridos, tanto elétrica quanto hidrogênio, aumentará exponencialmente. Incluí na descrição o link de livros relacionados a carros elétricos e híbridos para quem buscar se aprofundar ainda mais no tema. E para aqueles que almejam e aproveitar a tendência de aumento gradativo na busca de carros elétricos ou híbridos, incluo na descrição link de cursos renomados de conversão de carro a combustão para o carro híbrido. Ninguém tolera um empate por muito tempo, e com certeza em breve presenciaremos uma nova disputa. Mas uma coisa é certa, os carros híbridos já alcançaram o carro a combustão. Muito interessante essa disputa. Acredito que nos próximos anos ou até meses as tecnologias irão aperfeiçoar o carro híbrido. Vocês concordam? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilha com seus amigos. E não deixe de se inscrever no nosso canal para receber novos vídeos. Vou ficando por aqui. Saudações a todos e tudo de bom!